A soja negociada no mercado futuro lá na Bolsa de Chicago começa a semana em queda e, segundo os analistas, consequência de uma grande expectativa por um relatório de produtividade a ser divulgado pelo Departamento de Agricultura nos Estados Unidos nesta sexta-feira. Sobre isso eu converso agora com o Leandro Paz, que é trader da Opere Futuros. Tudo bem, Leandro? Tudo bem, Luciane? Boa tarde a todos. Boa tarde. Leandro, por que essa expectativa tão grande por este relatório? Luciane, esse relatório ele é divulgado mensalmente e ele sempre costuma agitar o mercado, né? O que acontece? Como nós estamos passando por esse problema de seca muito forte nos Estados Unidos, cada relatório do USDA, o mercado cria uma expectativa muito grande. E na sexta-feira, duas instituições muito grandes e conceituadas deram uma melhorada na produtividade do milho. Isso fez com que fundos que têm posições compradas e vêm comprando há muito tempo as commodities, então começaram a realizar posições, e então nós tivemos uma queda bastante acentuada nesses últimos dias, principalmente na soja. Sim, Leandro, a gente tem os preços hoje da soja, segunda-feira, vencimento novembro cai 10 cents a 15 dólares e 16 cents por bushel. A gente vai ver o milho agora, o preço do milho no mercado futuro lá da CBOT, a Bolsa de Chicago, que tem uma ligeira alta de 2 cents, vencimento dezembro a 7 dólares e 41 centavos. O que o mercado espera destes relatórios sobre a produtividade do milho lá nos Estados Unidos? Para os Estados Unidos, o mercado está aguardando aí em torno de 80 milhões de toneladas de produção. Ano passado nós tivemos aí 83 milhões, né? Foram esses números aí que divulgaram que acabou agitando o mercado e o pessoal começou a sair já realizando lucro e vendendo as suas posições compradas, né? Então o que acontece? Geralmente quando em semana desses relatórios, até nós aqui que temos experiência, eu particularmente falando como trader, e hoje já senti isso um pouco no milho, o mercado tende a se acalmar um pouquinho. O volume diminui, a volatilidade, ou seja, a oscilação dele dá uma diminuída e o mercado começa a trabalhar mais na expectativa do que com um viés definido. E no dia do relatório, assim que o relatório é divulgado, aí o mercado pode oscilar muito em questão de poucos segundos. Ok, então a expectativa é que o mercado siga de lado até a sexta-feira. Aí sim, fortes emoções. Exatamente. Como já tivemos essa divulgação sexta-feira passada dessas instituições, né, nós acreditamos que agora até a sexta-feira o mercado vai aguardar isso, né? O que a gente tem aqui no nosso mercado interno, nós temos aí um milho bastante forte. Outubro bateu recorde de exportações, já exportamos 15 milhões de toneladas este ano. O governo já começa a ter um pouquinho de preocupação em relação aos estoques, né, que é uma preocupação mundial com os estoques de passagem, tanto aqui no Brasil quanto na BMF. E o Brasil sempre se disse não estar preocupado, porque esse ano foi um ano de produção recorde aqui no Brasil. Porém, como as exportações estão indo muito forte, o governo já começou a ficar preocupado. E outra coisa que preocupa muito o governo é a questão que o pessoal está migrando muito para a plantação de soja. O pessoal está preferindo plantar soja do que milho. Uma porque ela resiste mais à seca e que os preços também da soja estão muito bons. E Leandro, esta semana são as eleições lá nos Estados Unidos. Você acredita que isso terá impacto no mercado futuro de commodities agrícolas? Olha, Luciane, vendo desse ponto de vista, né, nós que acompanhamos muito o mercado, eu, em particular, não tenho muito acompanhado a questão da parte da eleição com a política, né, do governo em relação às commodities. Tanto que a gente lê muito pouca informação sobre isso, né? Eu não tenho visto quase nada dos candidatos falando sobre isso, né? Óbvio que em outros aspectos pode impactar, mas nas commodities não tem se comentado muito, não. Fica mais em cima dos relatórios do USDA, que é um departamento muito respeitado no mundo, né? E então as pessoas fica mais expectativa em cima dele do que qualquer outra política governamental. Só o que nós tivemos aí há pouco tempo foi que o pessoal estava achando que o governo americano podia tirar o subsídio do etanol, né? Ou seja, lá eles utilizam o milho para fazer etanol. Então ele estava acreditando que o governo podia intervir nisso, mas como estamos em época de eleição, preferiram não modificar e não tocar mais no assunto. Ok, então só nos resta esperar a sexta-feira e os relatórios, aí um deles do USDA. Exatamente, vamos ver se eles vêm em linha já com o que o mercado espera, né? E provavelmente o mercado tende a ficar um pouco lateralizado, a não ser que ocorra algum fato inesperado, como por exemplo, eu já vi que estão prevendo aí uma tempestade para a próxima quarta-feira. Vamos ver como esses fatos também podem influenciar aí no mercado.
Leandro Paz, muito obrigada pela sua participação aqui no site La Presse. Eu que agradeço. Boa tarde, Luciane. Boa tarde. Da BMF Bovespa, São Paulo, Brasil, Luciene Miranda.